Normandia, madrugada de 6 de junho de 1944. Em um bunker de concreto embutido em um penhasco sobre a praia que os aliados chamarão de Omaha, um oficial alemão está acordado há horas, com os binóculos colados aos olhos e o estômago revirado pela falta de sono. Ele se chama Werner Pluskat, tem 31 anos e comanda um batalhão de artilharia. Durante toda a noite, ele ouviu o rugido de aviões cruzando o céu, recebeu ligações contraditórias de seus superiores e perscrutou um mar que, até aquele momento, não lhe devolveu nada além de escuridão e nevoeiro. Pouco antes das 6 da manhã, segundo a versão que vem se repetindo há 8 décadas, algo muda. A névoa se abre, e onde antes só havia água, surge de repente um horizonte coberto de navios. Milhares de navios. Pluskat, segundo o seu próprio relato, leva vários segundos para assimilar o que está vendo. Ele telefona para o seu quartel-general e anuncia o que considera evidente. A invasão começou. A resposta que recebe, sempre segundo essa mesma versão, é de incredulidade. Ninguém do outro lado da linha acredita que exista uma frota desse tamanho. Perguntam-lhe, inclusive, para onde esses navios estão se dirigindo. E ele, com o fone na mão e a vista cravada no Canal da Mancha, responde algo que se converteria em uma das frases mais citadas da historiografia popular da Segunda Guerra Mundial, que eles vêm diretos para cima dele. É uma imagem que ficou gravada na memória coletiva do século XX com uma força comparável à de pouquíssimos outros episódios bélicos. O instante exato em que um único homem compreende, antes de qualquer outro representante do seu lado, que a guerra que ele combate há anos está prestes a ser decidida em questão de horas. Esta é a história que tem sido contada em livros, documentais e em uma superprodução de Hollywood de 1962. É uma história magnética porque combina vários ingredientes que raramente se encontram juntos. Uma testemunha solitária, uma verdade evidente e indiscutível diante de seus próprios olhos, e uma cadeia de comando que se recusa a aceitá-la. É, em essência, o arquétipo do aviso ignorado, o mesmo esquema narrativo que reaparece em tantos episódios históricos em que alguém vê o desastre se aproximando e ninguém o escuta a tempo. Mas há um problema. Quanto mais se investiga a origem desta história, mais perguntas surgem. Será que Pluskat foi realmente o primeiro alemão a ver a frota? Existiu mesmo aquela ligação de incredulidade tal como foi contada? Este vídeo reconstrói o que se sabe com certeza sobre aquela madrugada. Segue o rastro de como uma entrevista do pós-guerra se transformou em lenda cinematográfica e examina o mistério que ainda envolve um dos relatos mais famosos e mais disputados do desembarque da Normandia. Convém advertir desde o início que este não é um percurso que termina com uma resposta fechada. É, mais do que isso, a reconstrução de como uma anedota pessoal, contada por um único protagonista, acabou se transformando em um dos fragmentos mais repetidos da memória coletiva sobre a Segunda Guerra Mundial, apesar de nenhum documento contemporâneo aos fatos permitir confirmá-la com precisão absoluta. O tabuleiro antes da tempestade. Para entender por que a suposta advertência de Pluskat pôde se perder no nada, primeiro é preciso entender o estado mental do exército alemão na primavera de 1944. Desde 1942, após as incursões aliadas em Dieppe e Saint-Nazaire, Hitler havia ordenado a construção de uma cadeia de fortificações ao longo de toda a costa atlântica europeia, da Espanha até a Noruega. Esse projeto, conhecido como a Muralha do Atlântico, nunca chegou a ser concluído conforme o previsto. Dos 15 mil bunkers planejados e dos 300 mil homens que deviam guardá-los, boa parte ficou no papel por falta de concreto e de mão de obra. O Marechal Erwin Rommel havia sido colocado à frente da supervisão dessas defesas após um relatório que alertava sobre sua fragilidade. Rommel triplicou o número de minas
semeou a costa de obstáculos e cravou estacas de madeira unidas por arames nos campos, apelidadas ironicamente de aspargos de Rommel, desenhadas para impedir o pouso de planadores. Sua convicção era de que a batalha devia ser decidida na própria margem, nas primeiras horas, antes que o inimigo pudesse consolidar uma cabeça de praia. Outros generais, entre eles Gerd von Rundstedt, preferiam concentrar as reservas móveis terra adentro e lançar um contra-ataque massivo uma vez identificado o ponto real da invasão. Essa divergência de fundo nunca se resolveu totalmente e o próprio Hitler manteve sob seu controle pessoal boa parte das divisões Panzer, o que obrigava a pedir sua autorização expressa para movê-las. O maior problema, no entanto, não era logístico, mas sim de inteligência. Os serviços de espionagem alemães não sabiam onde nem quando os aliados atacariam. E aqui entra em jogo um dos enganos mais eficazes de toda a guerra, a Operação Fortitude. Os britânicos construíram um exército fantasma no condado de Kent, bem em frente a Calais, com tanques infláveis, acampamentos falsos e um tráfego de rádio simulado que sugeria a presença de um contingente enorme sob o comando do general George Patton. A isso se somou o trabalho de agentes duplos, entre eles o espanhol Juan Pujol Garcia, conhecido como Garbo para os britânicos e Arabel para os alemães, que alimentou durante meses a inteligência nazista com informações fabricadas que apontavam Calais como o objetivo principal. Pujol havia construído para seus controladores alemães uma rede imaginária de 27 agentes secretos espalhados por diferentes pontos da Grã-Bretanha, nenhum dos quais existia na realidade. E através desse entramado fictício, fez chegar a Berlim informações cuidadosamente calibradas, misturando dados verdadeiros de relevância escassa com desinformação estratégica de alto valor, até se converter em uma das fontes em que a inteligência militar alemã depositava maior confiança. O engano funcionou tão bem que, mesmo após o desembarque na Normandia, o alto comando alemão manteve divisões inteiras do 15º Exército estacionadas na região de Calais durante semanas, à espera de um segundo desembarque de maior envergadura que, segundo a ficção sustentada por Fortitude, devia acontecer a qualquer momento. Esse erro de apreciação, mantido durante boa parte das primeiras semanas de campanha, privou os defensores alemães de reforços que teriam sido decisivos na Batalha da Normandia e constitui, segundo o consenso historiográfico atual, um dos fatores que mais contribuíram para o sucesso final da operação aliada, acima inclusive da superioridade numérica ou material no campo de batalha propriamente dito. Convém detalhar um pouco mais essa disputa entre Rommel e Rundstedt, porque não era uma simples diferença de opinião acadêmica, mas sim um desacordo com consequências operativas diretas sobre o que aconteceria nas praias. Rundstedt, no comando geral de todas as forças alemãs na frente ocidental a partir de seu quartel-general conhecido como Oberwest, defendia a doutrina clássica de defesa em profundidade. Deixar que o inimigo desembarcasse, identificar com clareza o ponto principal do ataque e então lançar as divisões Panzer concentradas como um martelo decisivo contra uma cabeça de praia ainda fraca e não consolidada. Rommel, que havia sofrido no norte da África a superioridade aérea aliada, considerava esse plano inviável no novo contexto europeu. Para quando as reservas alemãs conseguissem se deslocar em direção à costa sob o fogo constante da aviação inimiga, o desembarque já estaria consolidado de forma irreversível. Sua alternativa era posicionar as divisões blindadas o mais perto possível do litoral, prontas para intervir nas primeiras horas. Hitler, que desconfiava de delegar completamente essa decisão aos seus generais de campo, optou por uma solução intermediária que, na prática, resultou na pior das combinações possíveis. Repartiu as divisões Panzer entre as duas doutrinas, deixando algumas perto da costa sob comando regional e retendo as mais potentes, entre elas várias do grupo de reserva estratégica, sob sua autorização pessoal direta a partir de seu quartel-general na Alemanha. O resultado foi que, na manhã de 6 de junho, nem Rommel nem Rundstedt
tinham autoridade plena para mobilizar de imediato as forças necessárias para um contra-ataque massivo, e ambos deviam esperar a aprovação de um Hitler que, durante as horas decisivas da manhã, nem sequer havia sido acordado por seu próprio Estado-Maior, que não se atrevia a interromper seu descanso sem estar completamente seguro de que se tratava da invasão principal e não de uma manobra de distração. A essa incerteza estratégica somava-se, nas semanas anteriores a 6 de junho, um excesso de falsas alarmes. Os radares costeiros e os postos de observação alemães haviam registrado movimentos de aviões e ruídos de motores em inúmeras ocasiões sem que nenhum desembarque ocorresse. Cada noite sem invasão reforçava, paradoxalmente, a sensação de que o próximo alerta também seria apenas mais um. E o clima desempenhou seu papel. Os meteorologistas alemães haviam previsto que uma tempestade que fustigava o canal se manteria por pelo menos 2 semanas, o que os levou a relaxar a vigilância. Muitos oficiais alemães de alto escalão, confiados nessa previsão, ausentaram-se de seus postos. O próprio Rommel viajou para a Alemanha para assistir ao aniversário de sua esposa e se reunir com Hitler para pedir reforços blindados. Essa ausência, ocorrida bem no dia anterior à maior anfíbia invasão da história, resultaria decisiva. Foi nesse contexto de suspeita crônica, cadeia de comando fragmentada e liderança temporariamente descabeçada que Werner Pluskat passou a noite de 5 para 6 de junho, observando o mar a partir de seu posto de observação. A janela de mau tempo. Nada disso teria sido possível sem uma decisão tomada a poucas horas do outro lado do canal. O general Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, havia fixado inicialmente o desembarque para o dia 5 de junho. Uma frente de mau tempo o obrigou a adiar. Seus meteorologistas, liderados pelo grupo do capitão James Stagg, detectaram então algo que as previsões alemãs não haviam identificado com a mesma precisão. Uma breve trégua na tempestade, apenas um dia de mar e céu relativamente praticáveis antes que as condições voltassem a se deteriorar. Eisenhower tomou a decisão de lançar a invasão em 6 de junho, aproveitando essa janela estreita. A ironia histórica é notável. Os serviços meteorológicos alemães, com menos dados disponíveis sobre o Atlântico do que suas contrapartes aliadas, haviam calculado que o mau tempo se prolongaria por pelo menos mais 2 semanas, o que os levou a relaxar a vigilância costeira justamente no pior momento possível. Se Eisenhower tivesse adiado a operação, a combinação adequada seguinte de marés e luz lunar não teria se repetido até meados de junho, e essas datas coincidiam com uma tempestade de 4 dias que, caso a invasão tivesse ocorrido então, teria tornado impossível qualquer desembarque. A margem entre o sucesso e o desastre logístico media-se, literalmente, em horas de previsão meteorológica corretamente interpretada. Essa corrida contra o relógio explica em parte a pressa e o nervosismo que reinavam no lado aliado na noite de 5 de junho, enquanto milhares de embarcações zarpavam dos portos do sul da Inglaterra rumo à Normandia sob um céu ainda instável. E explica também, no lado oposto, porque boa parte do alto comando alemão, confiando em uma previsão errônea, baixou a guarda justamente quando mais precisava dela. Foi nessa fresta meteorológica tão estreita quanto decisiva que se infiltrou toda a operação que Pluskat, segundo seu relato, presenciou de seu bunker sobre o penhasco. Do lado aliado, a operação apoiava-se em um aparato de inteligência igualmente decisivo, embora orientado em sentido inverso, não enganar o inimigo sobre as próprias intenções, mas conhecer com a maior precisão possível as dele. Os decifradores britânicos de Bletchley Park, trabalhando sobre as comunicações criptografadas alemãs por meio do sistema conhecido como Ultra, forneciam aos planejadores de Overlord um fluxo constante de informações sobre a disposição das divisões alemãs na França, seus movimentos e seu estado de prontidão. Essa inteligência permitiu aos aliados calibrar com notável precisão onde concentrar o engano de fortitude e confirmar, nas semanas anteriores ao desembarque, que o grosso das forças alemãs continuava efetivamente convencido de que o ataque principal ocorreria em Calais.
Essa assimetria de informação, com os aliados lendo boa parte das comunicações alemãs enquanto alimentavam a inteligência nazista com dados fabricados, ajuda a explicar por que a surpresa tática de 6 de junho resultou tão efetiva, apesar de os alemães saberem, em termos gerais, que uma invasão era inevitável em algum momento do verão de 1944. Eles sabiam que ela chegaria. Não sabiam com precisão quando, nem exatamente onde, nem com que magnitude real. E essa combinação de certeza geral e incerteza específica é, no fundo, o mesmo tipo de ambiguidade que explica por que qualquer avistamento isolado, como o que Pluscat descreveria mais tarde ter feito, era tão difícil de processar com a urgência adequada no momento exato em que ocorria. Werner Franz Adolf Pluscat nasceu em 28 de junho de 1911 em Kumenen, na Prússia Oriental, filho de um funcionário da alfândega. Em junho de 1944, ele tinha a patente de major e comandava o 1º Batalhão do Regimento de Artilharia 352, integrado à 352ª Divisão de Infantaria do 7º Exército Alemão. Essa divisão havia sido desdobrada meses antes na região da Normandia, em um movimento que resultaria providencial para os defensores alemães e catastrófico para os soldados americanos que, sem saber, desembarcaram diretamente sobre uma unidade de combate experiente em vez da guarnição de reserva que esperavam encontrar. O posto de comando de Pluscat ficava em um castelo em Étretat, a cerca de 6 quilômetros da costa. Suas baterias de artilharia, no entanto, estavam posicionadas perto do litoral, na região de Sainte-Honorine-de-Perthes, dentro do que os alemães designavam como Widerstandsnest 59, mais um dos chamados ninhos de resistência que pontilhavam a muralha do Atlântico. Desse posto de observação, situado no alto sobre o que seria a praia de Omaha, Pluscat tinha um amplo campo de visão sobre a Baía do Sena. Antes de prosseguir com o relato daquela noite, convém entender o que exatamente era um Widerstandsnest, porque o termo é fundamental para o que vem a seguir. Tratava-se de um ninho de resistência, ou seja, um ponto fortificado individual dentro da cadeia defensiva da muralha do Atlântico, geralmente composto por uma combinação de bunkers de concreto, trincheiras, ninhos de metralhadora, algum posicionamento de artilharia e, nos postos mais elevados, uma posição de observação com visibilidade para o mar. Ao longo de toda a costa normanda existiam dezenas desses ninhos, numerados de forma correlativa pelos serviços de engenharia alemães, cada um com uma guarnição reduzida, muitas vezes de apenas uma dezena de homens e com um grau de fortificação que variava enormemente conforme a prioridade estratégica atribuída a cada trecho da costa. O setor de Omaha concentrava vários desses ninhos, entre eles o WN-59 e o WN-62, distribuídos ao longo dos penhascos que dominavam a praia. Essa arquitetura defensiva descentralizada, pensada para maximizar o fogo cruzado sobre qualquer força de desembarque, tinha, contudo, um efeito colateral relevante para a história em questão. Ela também fragmentava a informação. Cada ninho de resistência operava com um campo de visão e um canal de comunicação relativamente autônomos, o que significava que a imagem completa do que estava acontecendo no mar só podia ser reconstruída somando os relatórios individuais de dezenas de postos diferentes, um processo que levava tempo e que, na madrugada de 6 de junho, a pressa dos acontecimentos não permitiu concluir com a rapidez necessária. A reconstrução mais citada daquela noite vem do livro que o jornalista Cornelius Ryan publicou em 1959. Segundo esse relato, pouco depois da meia-noite, um estrondo de aviões acordou Pluscat em seu quartel em Étretat. Atordoado, ele telefonou para seu superior imediato, o tenente-coronel Walker, para perguntar o que estava acontecendo. A resposta que recebeu foi tranquilizadora. Ainda não sabiam de nada concreto. Avisariam assim que soubessem. Pluscat, inquieto, decidiu não ficar esperando e dirigiu-se com 2 oficiais, o capitão Wilkening e o tenente Tin, para o posto de observação sobre a praia. Ao chegar, perscrutou o horizonte com a luneta e não viu nada de extraordinário.
Durante as horas seguintes, enquanto aviões cruzavam o céu e chegavam relatórios fragmentários e contraditórios sobre paraquedistas avistados aqui e acolá, sobre restos de paraquedas presos em árvores, sobre disparos isolados, Pluscat permaneceu no bunker sem receber instruções claras de seus superiores. Ninguém no 7º Exército conseguia determinar ainda se aquilo era o prelúdio da grande invasão ou uma operação de distração, muito menos calcular as dimensões reais do que se avizinhava. Esse vácuo de informação, essa acumulação de indícios dispersos sem uma visão de conjunto, é fundamental para compreender o que aconteceria depois. Nenhum alemão na costa normanda tinha, naquela noite, uma visão completa do tabuleiro. Cada posto de observação era uma peça isolada e as peças demoravam a se encaixar. Há um dado adicional que convém ressaltar porque explica boa parte do que ocorreu depois na praia, embora tenha pouco a ver com o próprio Pluscat. A 352ª Divisão de Infantaria estava desdobrada havia apenas alguns meses naquela faixa específica de litoral, em um movimento defensivo ordenado pelo alto comando alemão que a inteligência aliada não conseguira detectar a tempo. Os planejadores da Operação Overlord esperavam encontrar em Omaha uma guarnição de segunda linha, formada por tropas de menor qualidade, e em vez disso, os soldados americanos que tocaram aquela praia depararam-se de frente com uma unidade de combate experiente, bem entrincheirada no alto e com um conhecimento detalhado do terreno que dominava. Esse erro de cálculo na inteligência aliada, somado às características geográficas do lugar, é tão determinante para explicar a ferocidade dos combates em Omaha quanto qualquer alerta precoce, tardio ou inexistente sobre a aproximação da frota. O amanhecer e a imagem que mudou tudo, segundo o relato popularizado por Ryan por volta das 5h40 da madrugada, com a primeira claridade do alvorecer e a névoa começando a se dissipar, Pluscat voltou a olhar pela luneta para o centro da baía, quase por rotina, antes de dar sua patrulha por concluída. Foi então que, segundo essa versão, o horizonte se encheu de silhuetas. Navios de todos os tamanhos, uns junto aos outros, estendendo-se de um extremo ao outro de seu campo visual, como se tivessem surgido do nada. O relato de Ryan, construído a partir de uma entrevista pessoal com o próprio Pluscat, descreve um homem paralisado durante vários segundos, incapaz de processar o que tinha à sua frente, convicto naquele mesmo instante de forma calma e silenciosa de que aquilo significava o fim para a Alemanha. Pluscat telefonou imediatamente para o seu quartel-general. A reação do outro lado da linha, sempre segundo essa versão, foi de ceticismo. Perguntaram-lhe quantos navios ele via e, ao responder que milhares, a resposta foi de zombaria velada. Os americanos e os britânicos não tinham tantos navios no mundo inteiro. Frustrado, Pluscat teria chegado a convidar seu interlocutor a subir pessoalmente ao bunker para conferir com os próprios olhos. Quando lhe perguntaram para onde aquela frota estava se dirigindo, ele respondeu, luneta na mão, que ela vinha diretamente para cima dele. Esta cena, a do oficial solitário diante de uma verdade que ninguém quer acreditar, é o coração dramático da história e a razão pela qual ela perdurou por 80 anos. Ela tem todos os elementos de uma tragédia clássica, a testemunha privilegiada, a evidência incontestável e a cegueira institucional. Mas convém parar por aqui, antes de continuar avançando na cronologia do combate, porque esta mesma cena é também o ponto onde começam as dúvidas dos historiadores, algo que retomaremos mais adiante com o detalhamento que merece. Na versão que Ryan recolheu diretamente de Pluscat, e que depois ficaria fixada no livro, o oficial alemão teria chegado a estimar em um primeiro momento um valor próximo a 10.000 navios, um exagero compreensível no estado de choque que o próprio relato descreve, mas que dá uma ideia da desproporção entre o que um ser humano pode processar visualmente em questão de segundos e a magnitude real, já de si colossal, da frota que efetivamente se aproximava. O que está fora de discussão é a magnitude do que cruzava de fato o canal naquela madrugada.
A Operação Netuno, o componente naval do desembarque, mobilizou perto de 5.000 embarcações de todo tipo: encouraçados, cruzadores, contratorpedeiros, lanchas de desembarque e transportes de tropas. Às 5h45 da manhã, uma frota composta por 5 encouraçados, 20 cruzadores, 65 contratorpedeiros e 2 monitores começou a bombardear as defesas costeiras da Normandia. Pouco depois chegou o bombardeio aéreo, embora a nebulosidade tenha reduzido a sua efetividade. Por volta das 6h30 da manhã, as primeiras ondas de desembarque tocavam as praias de Utah e Omaha. No total, naquele dia, 160.000 soldados cruzariam o Canal da Mancha, apoiados por mais de 1.200 aviões que já haviam lançado tropas aerotransportadas durante a noite. Seja qual for o instante exato em que Pluscat viu os primeiros navios, a realidade que se desdobrava diante da costa normanda era com efeito a maior operação naval, aérea e terrestre jamais organizada até aquele momento. Com ou sem advertência antecipada ouvida a tempo, as baterias do batalhão de Pluscat entraram em ação. Omaha seria, das 5 praias do desembarque, a mais sangrenta. Nela combinavam-se vários fatores desfavoráveis para os atacantes. Penhascos que dominavam a areia a partir de uma altura considerável, uma maré que deixava os soldados expostos em um trecho longo e aberto, e a presença de uma divisão de infantaria alemã calejada em combate, a própria 352ª, que os serviços de inteligência aliados não haviam detectado a tempo naquela posição. As peças de artilharia sob o comando de Pluscat dispararam contra as embarcações e contra os homens que lutavam para avançar na praia até ficarem sem munição ou até que suas posições fossem neutralizadas pelo fogo naval aliado, que aniquilava sistematicamente cada ponto de resistência detectado nos penhascos. As baixas do primeiro dia em Omaha contam-se entre as mais elevadas de toda a operação, embora os números exatos variem conforme a fonte e o critério de contagem utilizado. Os ninhos de resistência, como o que a unidade de Severlot ocupava ou o que a tradição atribui ao próprio Pluscat, faziam parte de um sistema defensivo desenhado para fustigar a praia com fogo cruzado a partir de posições elevadas e camufladas, de maneira que os defensores pudessem disparar de forma oblíqua sobre os soldados que avançavam pela areia sem se expor diretamente ao fogo frontal dos navios de guerra aliados. Esse desenho defensivo, combinado com uma maré baixa, que obrigava as primeiras ondas de infantaria a cruzar a pé várias centenas de metros de praia completamente descoberta antes de alcançar qualquer refúgio natural, converteu as primeiras horas do desembarque em Omaha em uma das sequências de combate mais custosas registradas pelo exército americano em todo o teatro europeu da guerra. Muitos dos tanques anfíbios desenhados para apoiar o avanço da infantaria a partir da água afundaram antes de alcançar a margem, arrastados por uma vaga mais forte do que a prevista, o que deixou os soldados das primeiras ondas sem boa parte do apoio blindado com o qual a operação havia sido planejada. A artilharia naval aliada revelou-se decisiva para reverter essa situação à medida que a manhã avançava. Contra-torpedeiros americanos aproximaram-se a distâncias perigosamente curtas da costa, em alguns casos quase encalhando deliberadamente, para poder bater com precisão direta as posições alemãs que continuavam fustigando a infantaria a partir dos penhascos. Foi esse fogo naval sustentado, mais do que qualquer outro fator isolado, que acabou neutralizando de maneira progressiva as baterias alemãs, incluindo previsivelmente aquelas que o batalhão de Pluscat operava, e permitiu que, no final da tarde, as tropas americanas conseguissem finalmente estabelecer um controle estável sobre a praia e começassem a avançar para o interior. Enquanto isso, longe da praia, a reação alemã via-se entorpecida pela mesma cadeia de comando que havia ignorado, ou que demorou a processar, os primeiros avisos. Rommel, ausente na Alemanha, não foi informado com a urgência que a situação exigia.
quando finalmente retornou ao seu quartel-general, já avançada a noite do próprio 6 de junho, boa parte da janela de oportunidade para um contra-ataque imediato e massivo já havia se fechado. Hitler, por sua vez, recusou-se durante horas a autorizar o movimento das divisões Panzer que permaneciam sob o seu controle direto, convencido em um primeiro momento de que a Normandia podia ser uma manobra de distração antes do verdadeiro golpe em Calais. Essa hesitação, somada aos sabotagens da resistência francesa sobre as linhas ferroviárias e de comunicação, atrasou qualquer resposta coordenada durante as horas mais críticas da batalha. Plusquat, segundo o seu próprio relato posterior, conseguiu escapar de sua posição quando esta foi finalmente invadida e continuou combatendo nos dias seguintes, conforme o fronte alemão recuava em direção ao interior da França. O seu rastro documentado situa-o, em meados de agosto, na região de Dreux, na retirada geral em direção a Paris. A guerra terminaria para ele em abril de 1945, quando se rendeu junto com o general Kurt Dittmar a soldados da 30ª Divisão de Infantaria Americana em Magdeburgo, às margens do rio Elba. O contraste com o que ocorreu simultaneamente na praia de Utah, situada mais a oeste, ilustra o peso que a geografia concreta de cada setor exerceu sobre o desenvolvimento dos combates. Ali, a corrente marinha desviou as lanchas de desembarque de seu ponto previsto, o que acabou por levá-las, por pura casualidade, a um trecho de costa defendido com uma densidade de fogo muito menor do que a originalmente planejada. O resultado foi que, ao final do dia, cerca de 21.000 soldados haviam desembarcado em Utah com apenas 197 baixas, um número minúsculo comparado ao que aconteceu em Omaha. Esse contraste tão acentuado entre duas praias separadas por apenas alguns quilômetros de costa normanda ilustra até que ponto o desfecho de cada setor dependeu de fatores locais muito específicos, como a topografia do terreno, a qualidade concreta da unidade defensora desdobrada em cada trecho, ou até mesmo o acaso de uma corrente marinha. Muito mais do que de qualquer diferença substancial no planejamento geral aliado. Vale a pena fechar o círculo com a figura de Rommel, cuja ausência já apareceu várias vezes neste relato como um dos fatores que atrasaram a reação alemã. O marechal encontrava-se em sua residência familiar em Herrlingen, no sul da Alemanha, quando finalmente lhe chegou a notícia do desembarque, já com a manhã do 6 de junho avançada. Empreendeu imediatamente o regresso ao seu quartel-general em La Roche-Guyon, um trajeto de centenas de quilômetros que, a bordo de um automóvel e sem a possibilidade de utilizar transporte aéreo devido à superioridade aliada no ar, tomou-lhe boa parte do dia. Quando ele chegou já com a tarde avançada, a cabeça de praia aliada estava longe de ter sido rechaçada e as opções de um contra-ataque imediato que pudesse jogar os invasores ao mar nas primeiras horas, a única estratégia em que Rommel realmente confiava, haviam se reduzido drasticamente. Esse descompasso de várias horas entre o início do desembarque e o retorno físico do único comandante alemão com a autoridade e a doutrina adequada para tentar revertê-lo de imediato constitui para boa parte dos historiadores militares um fator tão ou mais determinante do que qualquer atraso pontual na interpretação de um avistamento isolado a partir de um bunker de artilharia. Convém situar aquele primeiro dia dentro do arco mais longo da campanha, porque o desembarque foi apenas o ponto de partida de uma batalha que se prolongaria por quase 3 meses. O plano aliado previa que, ao final da jornada, as 5 cabeças de praia ficassem unidas em um fronte contínuo de uns 10 quilômetros de profundidade terra adentro, com cidades-chave como Caen, Bayeux, Carentan e Saint-Lô já sob controle. Nenhum desses objetivos foi cumprido em 6 de junho, e Caen, em particular, previsto como uma conquista quase imediata, não cairia completamente nas mãos aliadas, senão após várias semanas de combates de desgaste extraordinariamente custosos. Apesar disso, o balanço global do primeiro dia resultou favorável para os atacantes.
Ao anoitecer, cerca de 160 mil soldados haviam conseguido desembarcar ou saltar de paraquedas sobre solo normando. E as 5 praias, com diferentes graus de consolidação, permaneciam em mãos aliadas. A resistência alemã, minguada pela fragmentação de comando já descrita, pela ausência de Rommel e pelo sucesso contínuo da Operação Fortitude, nunca conseguiu articular o contra-ataque massivo e coordenado que a doutrina de Rundstedt considerava necessário para expulsar os invasores nas primeiras horas. Quando Hitler finalmente autorizou o movimento das divisões Panzer retidas sob o seu comando direto, a janela de oportunidade para uma resposta verdadeiramente decisiva já havia se fechado. A Batalha da Normandia prolongar-se-ia até o final de agosto de 1944, quando as forças aliadas, já superiores a 3 milhões de soldados em solo francês, completaram a libertação da região e abriram o caminho para Paris, e finalmente para o coração da própria Alemanha. Aos anos do pós-guerra, entre a sua libertação como prisioneiro de guerra e a sua reaparição pública pelas mãos de Cornelius Ryan no final dos anos 50, Pluskat viveu mais de uma década em um anonimato praticamente completo, como milhões de veteranos alemães que retornaram a uma sociedade devastada e ocupada pelas potências vencedoras. Ele se instalou em Heilbronn, no sudoeste da Alemanha, cidade na qual permaneceria pelo resto de sua vida e onde finalmente morreria em 2002. A irrupção do livro de Ryan e, sobretudo, o sucesso mundial do filme em 1962 transformaram completamente o perfil público de Pluskat. De ser apenas mais um veterano entre tantos, passou a se converter em uma figura reconhecível internacionalmente, convidado para entrevistas, homenagens e atos comemorativos por ocasião dos sucessivos aniversários do desembarque. Essa exposição pública prolongada, sustentada durante 4 décadas, contribuiu sem dúvida para que a sua versão dos fatos se fixasse com uma solidez difícil de se erosionar. Simplesmente porque foi a que ele próprio repetiu, sem quase nenhuma variação substancial, diante de jornalistas, historiadores amadores e organizadores de atos comemorativos pelo resto de sua vida. Existe ainda um gesto documentado de seus últimos anos que aporta um matiz humano interessante ao personagem, para além da disputa historiográfica sobre o seu papel exato naquela madrugada. Em uma carta pessoal datada de 1994, por ocasião de uma comemoração vinculada ao 116º Regimento de Infantaria americano que havia combatido precisamente no setor de Omaha, Pluskat escreveu sobre a amizade construída entre antigos inimigos e expressou sua gratidão por poder viver seus últimos anos em um contexto de paz e liberdade compartilhada entre alemães e americanos. Esse tipo de correspondência, afastada por completo do terreno da disputa sobre quem viu primeiro quais navios, ilustra a dimensão menos discutida, mas igualmente real, de sua biografia. A de um veterano que, como tantos outros de ambos os lados, dedicou boa parte de suas últimas décadas à reconciliação e à lembrança compartilhada de um conflito que havia marcado irremediavelmente sua juventude. A história de Pluskat poderia ter ficado como mais um episódio entre milhares de testemunhos individuais da Segunda Guerra Mundial. Uma de tantas lembranças que os veteranos guardam e compartilham em círculos reduzidos. O que a transformou em lenda global foi um jornalista irlandês chamado Cornelius Ryan. Ryan havia nascido em Dublin em 1920 e cobrira como correspondente de guerra o próprio desembarque da Normandia e o avanço posterior do Terceiro Exército do general Patton pela França e Alemanha, além de ter voado em 14 missões de bombardeio junto às forças aéreas americanas antes de se transferir para o Teatro do Pacífico nos últimos meses da guerra. Essa experiência de primeira mão como testemunha do próprio conflito conferia-lhe uma autoridade narrativa pouco habitual entre os historiadores de gabinete que escreveriam depois sobre os mesmos fatos sem nunca ter pisado em um campo de batalha. Em meados dos anos 50, ele empreendeu um projeto ambicioso: reconstruir minuto a minuto, às 24 horas do dia D,
combinando as perspectivas de soldados rasos, oficiais, civis franceses e também militares alemães. Durante quase 3 anos, sua equipe de pesquisa localizou sobreviventes nos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, França e Alemanha e realizou mais de 3.000 entrevistas. Desse material, 383 testemunhos individuais acabaram incorporados ao texto final. Entre os oficiais alemães que colaboraram com Ryan, figuraram nomes de peso como o general Franz Halder, antigo chefe do Estado-Maior, e o general Günther Blumentritt. Pluskat foi um dos muitos entrevistados por Ryan para reconstruir a experiência alemã daquela jornada. O resultado, publicado em 1959 sob o título O Dia Mais Longo, converteu-se em um fenômeno editorial que vendeu dezenas de milhões de exemplares em 18 idiomas. Seu estilo, que Ryan definiu quase como um mosaico construído com fragmentos de memória individual, resultou revolucionário para a narrativa histórica da época e estabeleceu um modelo que depois seria seguido tanto por ele próprio, em livros posteriores sobre a Batalha de Arnhem e a Queda de Berlim, quanto por muitos outros autores de história popular. Nesse mosaico, a cena de Pluskat descobrindo a frota ocupa um lugar central e particularmente cinematográfico. Ryan descreve-a com uma linguagem quase literária, a névoa que se dissolve, o horizonte que se enche de embarcações que parecem ter estado ali desde sempre, o oficial alemão paralisado pela magnitude do que contempla, a certeza silenciosa de que aquele dia marcava o princípio do fim para o seu país. É uma passagem construída com recursos próprios do romance e não do boletim militar, e esse é justamente um dos pontos que depois gerariam discussão entre historiadores mais rigorosos com as fontes primárias. 3 anos após a publicação do livro, em 1962, Hollywood levou a história para a tela grande com um elenco colossal que incluía John Wayne, Robert Mitchum e Richard Burton, entre muitas outras estrelas da época. O próprio Pluskat participou como consultor técnico da produção junto a outros veteranos tanto do lado aliado quanto do alemão que tinham estado presentes na praia naquele dia. No filme, o seu papel foi interpretado pelo ator Hans Christian Blech, e a cena do avistamento da frota converteu-se em um dos momentos mais lembrados do longa-metragem, com a névoa se abrindo para revelar uma armada interminável, enquanto o oficial alemão observa, mudo, o desfecho inevitável da guerra. Foi essa combinação de livro best-seller e filme épico que instalou definitivamente Pluskat na memória coletiva como a primeira testemunha alemã do desembarque. Mas a fama, na história, nem sempre coincide com a evidência documental, e aqui é onde começa a parte mais incerta deste relato. Convém deter-se em como exatamente esse filme foi fabricado, porque o próprio processo de produção ajuda a explicar por que a versão de Pluskat acabou se impondo sobre as de Severlo ou Omsen na memória popular. O Dia Mais Longo foi concebida desde o início como uma superprodução de escala inédita, com 3 diretores diferentes coordenando sequências filmadas em locações reais na França. Um elenco que combinava estrelas de primeiro escalão de várias nacionalidades, entre elas John Wayne, Robert Mitchum, Richard Burton, Henry Fonda e Sean Connery em um papel secundário. E um orçamento que, em seu momento, converteu-a em um dos filmes em preto e branco mais custosos já realizados. Para dotar de autenticidade as cenas, os produtores recorreram sistematicamente a veteranos reais de ambos os lados como consultores técnicos, entre eles o próprio Pluskat, que reconstruiu pessoalmente diante das câmeras os movimentos e gestos daquela madrugada tal como os lembrava. Esse processo de consultoria exerce um efeito curioso sobre a fixação da memória histórica. Ao participar ativamente da encenação de sua própria lembrança, a testemunha original acaba por reforçar e cristalizar uma versão concreta dos fatos, a mais cinematográfica e visualmente efetiva, em detrimento de matizes ou alternativas que resultariam menos claras na tela. A névoa que se abre, a luneta que para em seco,
o rosto que passa do enfado à incredulidade em questão de segundos, são todos recursos de roteiro pensados para a linguagem do cinema e não necessariamente para a exatidão do boletim militar. A produção chegou a mobilizar milhares de figurantes, muitos deles soldados na ativa cedidos temporariamente por diferentes exércitos europeus, além de embarcações, veículos militares de época e locações reais nas próprias praias normandas e em áreas da França utilizadas para representar a paisagem de 1944. Esse nível de escala física, pouco habitual inclusive para os padrões de Hollywood da época, reforçou ainda mais a sensação de autenticidade documental que o público acabaria atribuindo a cada uma de suas cenas, incluindo, de maneira muito destacada, a do avistamento de Pluscat. O resultado comercial foi avassalador. O filme estreou em 1962 com enorme sucesso de bilheteria e crítica, obteve várias indicações aos prêmios da Academia e tornou-se, junto ao próprio livro de Ryan, a referência cultural dominante sobre o desembarque da Normandia para várias gerações de espectadores em todo o mundo. Diante dessa maquinaria de produção e distribuição em massa, a voz de um soldado raso como Saverlow, publicada muito mais tarde em um livro de memórias de circulação muito mais modesta, tinha desde o princípio pouquíssimas chances de competir em termos de alcance público, por mais sólida que fosse a objeção que ele levantava. As fissuras na lenda. O primeiro problema que a história de Pluscat enfrenta é tão simples quanto incômodo. Não existe nenhum documento militar alemão contemporâneo, nenhum boletim de guerra, nenhum registro de comunicações do 7º Exército, que confirme que foi o seu batalhão que deu o primeiro alerta sobre a frota de invasão. Os arquivos disponíveis mostram que os primeiros relatórios fragmentários sobre a atividade inimiga chegaram aos quartéis generais alemães a partir de diferentes postos de observação e estações de radar ao longo da madrugada, entre a 1h30 e as 2h30, sem que nenhum desses registros mencione especificamente Pluscat como a origem do alarme. A ligação telefônica dramática, a do oficial gritando que havia milhares de navios à sua frente e sendo tratado com incredulidade, procede exclusivamente da memória que o próprio Pluscat compartilhou com Cornelius Ryan quase 15 anos depois dos fatos, sem que exista nenhuma outra testemunha independente que a tenha corroborado com o mesmo grau de detalhe. O segundo problema tem nome próprio: Heinrich Saverlow, apelidado de a Fera de Omaha pelos soldados americanos que sobreviveram ao seu fogo de metralhadora naquele dia. Saverlow era um soldado alemão que combateu na mesma região, no ninho de resistência conhecido como WN-62, muito próximo à posição que se atribui a Pluscat. Décadas mais tarde, Saverlow publicou suas próprias memórias, intituladas em referência a esse mesmo posto de combate, nas quais questionou diretamente a versão de Pluscat. Segundo o testemunho de Saverlow, Pluscat não se encontrava com a sua unidade no momento decisivo do desembarque, e o seu papel na defesa da praia não foi retratado com fidelidade nem no livro de Ryan, nem no filme que ele inspirou. É a palavra de um veterano contra a de outro, ambos protagonistas do mesmo trecho de costa na mesma manhã, e ambos com interesses narrativos próprios sobre como a sua participação seria lembrada. O terceiro problema é a existência de um candidato rival ao título de primeira testemunha. Um oficial chamado Walter Olmsen, no comando da bateria de Crisbeck, na península de Cotentin, também reivindicou ter sido o primeiro a detectar a frota aliada, no caso dele, por meio do telêmetro da sua bateria. A disputa sobre quem viu primeiro os aliados não é um simples detalhe anedótico. Revela que, na confusão daquela madrugada, múltiplos postos de observação alemães provavelmente detectaram indícios da invasão de forma quase simultânea e independente, e que a construção posterior de um relato com um único protagonista responde mais às necessidades de uma narrativa jornalística e cinematográfica
do que a maneira fragmentada e coral em que os fatos realmente se desenvolveram no terreno. Existe ainda um problema de cronologia que os analistas mais meticulosos apontaram. As condições meteorológicas registradas para a noite de 5 para 6 de junho descrevem céu nublado, ventos de intensidade considerável e visibilidade reduzida a apenas alguns quilômetros, condições que tornam mais difícil sustentar a imagem literária de um horizonte que se abre de repente para revelar nítida e completa uma frota de milhares de navios estendida de um extremo ao outro da baía. É perfeitamente possível que Pluscat tenha visto de fato parte da frota aliada se aproximando. O que é mais difícil de sustentar, segundo essa leitura crítica, é a versão mais teatral e absoluta do episódio tal como ficou fixada no livro e no filme. Tudo isso não significa necessariamente que Pluscat mentiu de maneira deliberada. A memória humana, e em particular a memória de um evento traumático e caótico lembrado quase 3 lustros mais tarde perante um jornalista que buscava ativamente uma boa cena para o seu livro, tende a se simplificar, a ganhar nitidez dramática e a perder matizes com o passar do tempo. É um fenômeno bem documentado na psicologia do testemunho. As lembranças não funcionam como uma gravação fixa, mas se reconstroem cada vez que são narradas, e essa reconstrução costuma se aproximar cada vez mais da forma de uma boa história e se afastar, sem que o narrador tenha plena consciência disso, dos detalhes literais do que ocorreu. Esse questionamento não surgiu do nada, nem de forma imediata. Durante as primeiras décadas posteriores à publicação do livro e à estreia do filme, a versão de Pluscat circulou praticamente sem contestação pública relevante, em parte porque os canais de difusão em massa, a indústria editorial e cinematográfica, estavam do lado dessa narrativa concreta, e em parte porque muitas das testemunhas alternativas, como o próprio Severloh, demoraram anos para decidir publicar suas próprias memórias ou simplesmente careciam de acesso a uma plataforma de alcance comparável. Foi apenas com o passar das décadas e com o trabalho posterior de historiadores especializados em revisar com mais rigor documental os relatos fundacionais sobre o desembarque que as inconsistências entre a versão cinematográfica e o registro documental disponível começaram a ser sistematicamente apontadas. Esse processo de revisão histórica não é exclusivo do caso Pluscat. Boa parte da historiografia militar contemporânea sobre a Segunda Guerra Mundial dedicou as últimas décadas precisamente a essa tarefa de contrastar os grandes relatos populares, construídos nas décadas imediatas ao pós-guerra a partir de memórias pessoais e crônicas jornalísticas, com os arquivos militares que foram sendo desclassificados progressivamente nos anos seguintes. Em muitos casos, essa revisão confirmou com nuances menores as versões tradicionais. Em outros, como parece ser o caso da cena mais célebre atribuída a Pluscat, introduziu dúvidas razoáveis que, no entanto, raramente conseguem deslocar do imaginário coletivo a versão original, justamente porque esta última conta com a vantagem adicional de ter sido fixada primeiro e de forma muito mais memorável na memória pública. Vale a pena deter-se um momento mais na figura de Heinrich Severloh, porque o seu testemunho não é o de um espectador distante, mas o de um companheiro de armas situado praticamente no mesmo trecho de penhasco. Severloh combateu naquele dia no ninho de resistência WN-62, a pouca distância do posto que a tradição atribui a Pluscat, e disparou sua metralhadora contra a primeira onda de soldados americanos por horas, até ficar sem munição, um episódio que lhe rendeu mais tarde o apelido com o qual passaria à posteridade entre os veteranos aliados. Décadas mais tarde, já idoso, Severloh converteu-se em uma das vozes mais críticas em relação à versão oficial fixada por Ryan e pelo filme. Em seu livro de memórias, sustentou, com o peso de ter estado fisicamente presente na região, que a imagem de Pluscat, como um observador solitário e providencial, não correspondia ao que ele lembrava daquela manhã, e questionou abertamente o grau de protagonismo que a lenda acabou lhe concedendo.
A reivindicação de Walter Olmsen acrescenta outra camada à disputa. Olmsen comandava a bateria de Crisbeck, situada mais a oeste, na península de Cotentin, em frente ao que seria a praia de Utah. Segundo o seu próprio relato, foi ele, e não Pluscat, quem detectou primeiro a frota aliada por meio do telêmetro óptico de sua bateria, um instrumento de precisão desenhado justamente para calcular distâncias e detectar movimentos no mar com uma exatidão maior do que a de simples binóculos de campanha. A existência dessa reivindicação paralela, mantida durante anos por seus próprios defensores dentro da historiografia militar alemã, deixa claro que a pergunta sobre quem viu a frota primeiro nunca teve, na realidade, uma resposta consensual, nem mesmo entre os próprios protagonistas alemães daquela jornada. Porque o mito sobrevive às suas próprias dúvidas. Convém deter-se no próprio método de trabalho de Cornelius Ryan, porque ele ajuda a explicar tanto a força quanto a fragilidade desse tipo de relato. Ryan não era um historiador acadêmico treinado no contraste sistemático de fontes primárias com arquivos militares. Era um jornalista de guerra que havia presenciado pessoalmente boa parte do que depois reconstruiria, e que construiu seu livro fundamentalmente a partir de entrevistas orais, questionários enviados a veteranos e lembranças pessoais coletadas anos após os fatos. Esse método tem virtudes evidentes. Permitiu resgatar do esquecimento milhares de experiências individuais. Deu voz por igual a soldados aliados, civis franceses e militares do lado alemão. E construiu um mosaico humano do desembarque que nenhum arquivo oficial, por mais completo que fosse, teria podido oferecer por si só. Mas ele também tem um ponto fraco estrutural. Quando um relato se apoia quase com exclusividade na lembrança de um único protagonista, sem o contraste de um registro documental contemporâneo aos fatos, esse relato fica à mercê da memória dessa pessoa, do seu desejo, consciente ou não, de aparecer com um papel relevante dentro da história, e da própria habilidade do jornalista para lapidar e dramatizar o material que coleta com o objetivo de escrever um livro que venda. Nada disso transforma automaticamente a história de Pluscat em uma invenção. Torna, isso sim, necessária a distinção entre duas camadas distintas da mesma história. Por um lado, está o fato histórico verificável. Naquela madrugada, dezenas de postos de observação alemães ao longo da costa normanda detectaram, com maior ou menor clareza e em momentos ligeiramente distintos, a aproximação de uma frota de invasão de proporções sem precedentes, e essa informação demorou para subir na cadeia de comando e se traduzir em uma resposta militar coordenada, em parte pela ausência de comandantes-chave, em parte pelo efeito acumulado de meses de falsos alarmes e, em parte, pelo sucesso das operações de engodo aliadas. Por outro lado, está a camada narrativa, a cena concreta, cinematográfica e personalizada de um único oficial que vê a frota antes de todo mundo e que enfrenta, sozinho, a incredulidade de seus superiores. Essa segunda camada é a que resistiu pior ao escrutínio histórico, justamente porque depende de um único testemunho, coletado muito depois dos fatos, por um autor cujo objetivo profissional era, acima de tudo, contar uma grande história. Chama a atenção que, apesar das dúvidas documentadas por historiadores e apesar do próprio testemunho contraditório de Severloh, a imagem de Pluscat como o homem que viu o dia D chegar antes de todo mundo siga sendo a versão dominante na memória popular. Há várias razões que explicam essa persistência, e todas elas dizem respeito tanto ao funcionamento da memória histórica coletiva quanto ao episódio específico de que tratamos. A primeira é o poder da imagem cinematográfica. Uma cena bem filmada, com atores reconhecíveis e uma direção de arte cuidadosa, grava-se na memória coletiva com uma força que nenhum arquivo militar consegue igualar. Milhões de espectadores viram a névoa se abrir sobre o Canal da Mancha na tela muito antes, e com muita mais intensidade emocional do que jamais leriam um boletim de guerra fragmentário em um arquivo de Freiburg.
A imagem substitui o documento como fonte de verdade percebida e, uma vez fixada no imaginário coletivo, torna-se extraordinariamente difícil de ser deslocada, por mais que a pesquisa posterior introduza nuances. A segunda razão tem a ver com a estrutura mesma do relato. A história de uma testemunha solitária e ignorada encaixa-se em um padrão narrativo profundamente arraigado na cultura, o da advertência ignorada, que se repete em episódios tão distintos como os serviços de inteligência que subestimaram o ataque a Pearl Harbor, os analistas que ignoraram sinais prévios ao 11 de setembro, ou os cientistas que alertaram sobre riscos anos antes de eles se materializarem em catástrofes específicas. Quando um episódio real se encaixa com precisão nesse molde narrativo tão familiar, tendemos a aceitá-lo com menos escrutínio crítico do que aplicaríamos a uma história sem esse encaixe emocional tão satisfatório. A terceira razão é mais prosaica e tem a ver com os incentivos de quem conta a história. O relato de um consultor técnico, de um veterano consultado e validado por uma superprodução de Hollywood, adquire um selo de autenticidade que é muito difícil de questionar publicamente, mesmo quando outro veterano, como Severloh, apresenta objeções documentadas com base em sua própria experiência sobre o mesmo terreno. Diante de tantas camadas de incerteza, convém fixar com clareza quais elementos desta história estão efetivamente respaldados por evidências sólidas. Está fora de dúvida que Werner Pluskat existiu, que comandou um batalhão de artilharia na 350ª Divisão de Infantaria e que sua unidade combateu ativamente na defesa da região de Omaha no dia do desembarque. Está documentado que ele sobreviveu à guerra e se rendeu às forças norte-americanas em abril de 1945. Está confirmado que colaborou tanto com Cornelius Ryan na redação de seu livro, quanto com a produção do filme posterior, na qualidade de consultor e testemunha direta dos fatos. Existe, além disso, um registro em vídeo, uma entrevista concedida à televisão francesa em 1964 por ocasião do 20º aniversário do desembarque, na qual o próprio Pluskat, já diante das câmeras e não apenas diante de um jornalista com um gravador, ratificou sua versão de ter sido o primeiro oficial alemão a presenciar a aproximação da frota aliada. Também está fora de dúvida o contexto geral no qual ocorreu qualquer possível avistamento precoce, uma cadeia de comando alemã fragmentada, uma liderança temporariamente ausente devido à coincidência entre a previsão meteorológica errônea e a viagem de Rommel à Alemanha, e um sistema de alerta saturado por meses de falsos alarmes anteriores, o que havia erosionado de maneira compreensível do ponto de vista humano a capacidade de reação imediata diante de indícios ainda fragmentários. Nesse sentido, mesmo que a cena específica do telefonema e da incredulidade de seus superiores tenha sido narrativamente amplificada pelo passar do tempo e pelo ofício de um jornalista em busca de uma grande história, o fenômeno estrutural que essa cena ilustra, ou seja, a lentidão alemã em processar e agir sobre os primeiros sinais da invasão. Sim, está plenamente respaldado pela evidência histórica disponível sobre as primeiras horas de 6 de junho de 1944. O que permanece em suma no terreno da incerteza irresoluível é o grau exato de literalidade da anedota pessoal de Pluskat. Se ele foi de fato o primeiro a detectar a frota, se sua chamada foi recebida com a incredulidade tão marcante que ele descreveu, e se a cena teve a nitidez quase cinematográfica com a qual terminou sendo contada. Esse é o núcleo do mistério que provavelmente nunca poderá ser resolvido de forma definitiva, porque as únicas testemunhas capazes de confirmá-lo ou desmenti-lo com precisão já faleceram há décadas. E porque os arquivos militares alemães daquelas horas caóticas nunca registraram o nível de detalhe necessário para encerrar a disputa. Boa parte dessa lacuna documental tem uma explicação adicional que raramente é mencionada. Os arquivos do próprio quartel-general do Obi West
e de inúmeras unidades do 7º Exército sofreram perdas consideráveis durante os últimos meses da guerra, em meio a bombardeios, retiradas precipitadas e a destruição deliberada de documentação sensível diante do avanço aliado. Isso significa que, mesmo se em algum momento existiu um registro escrito mais preciso das primeiras comunicações sobre a frota avistada naquela madrugada, é perfeitamente possível que esse documento específico jamais tenha sobrevivido para ser consultado pelos historiadores do pós-guerra, o que torna qualquer tentativa de reconstrução exaustiva um exercício necessariamente incompleto, dependente em última instância dos fragmentos de memória oral que conseguiram se preservar. Para além da anedota específica de um oficial de artilharia em um bunker normando, esta história funciona como uma lição aplicável a muitos outros episódios da história militar e política do século XX. Quando um acontecimento colossal, como o desembarque da Normandia, é reconstruído décadas depois a partir de milhares de testemunhos individuais, o resultado inevitavelmente combina fatos verificáveis com fragmentos de memória pessoal que foram se deformando com o tempo, com o desejo, muitas vezes inconsciente, de cada protagonista de ocupar um lugar relevante dentro do relato coletivo e com a intervenção editorial daqueles que selecionam, ordenam e dramatizam esse material para transformá-lo em um livro ou filme que o público queira ler ou ver. O caso de Pluscat é particularmente instrutivo, porque reúne, em um único episódio, quase todos os mecanismos que costumam intervir na fabricação de uma lenda histórica moderna. Existe um núcleo de verdade inegável. A frota aliada existiu, cruzou o canal, e algum oficial alemão, em algum posto de observação da costa normanda, teve que ser objetivamente o primeiro a detectá-la. Embora provavelmente nunca saberemos com certeza absoluta quem foi essa pessoa exata, nem em que minuto preciso isso ocorreu. Existe um protagonista com incentivos para ocupar o centro desse relato. Um veterano que, como tantos outros sobreviventes de guerras, encontrou na lembrança do seu papel em um dia histórico uma forma de dar sentido e transcendência a uma experiência traumática. Existe um intermediário profissional, o jornalista, cujo ofício consiste justamente em transformar material disperso e contraditório em uma narrativa coerente e convincente, com todos os riscos de simplificação que esse processo carrega. E existe, finalmente, um veículo de amplificação em massa, a indústria do cinema, capaz de fixar uma versão específica dos fatos na memória de gerações inteiras com uma força que nenhum historiador acadêmico, por mais rigoroso que seja, pode depois contrariar por completo. Esse padrão não é exclusivo do dia D. Repete-se em episódios tão diversos como a origem exata de célebres frases atribuídas a líderes políticos, o desenvolvimento minuto a minuto de batalhas decisivas narradas décadas depois por seus sobreviventes, ou o papel real que determinados indivíduos jogaram no desfecho de acontecimentos coletivos de enorme magnitude. Compreender como a lenda de Werner Pluscat foi construída não é apenas um exercício de erudição sobre um episódio específico da Segunda Guerra Mundial. É, sobretudo, uma ferramenta útil para ler com mais cautela qualquer relato histórico que dependa em excesso de um testemunho único, coletado muito depois dos fatos e transformado depois em material cinematográfico. Uma família de mistérios. A figura da testemunha solitária que adverte sobre um desastre iminente sem ser ouvida tem, na história militar do século XX, uma série de parentes próximos que ajudam a situar o caso de Pluscat dentro de um padrão mais amplo. Em 1941, diferentes analistas de inteligência norte-americanos haviam detectado sinais dispersos de uma possível operação naval japonesa contra objetivos no Pacífico. Sinais que, revisados após o ataque a Pearl Harbor, pareciam apontar com relativa clareza para o que finalmente aconteceu. A investigação posterior mostrou, no entanto, algo muito semelhante ao que a reconstrução rigorosa do caso normando sugere. Não houve um único relatório ignorado de forma flagrante.
mas sim um acúmulo de fragmentos dispersos entre diferentes agências que nunca chegaram a se integrar em uma imagem de conjunto a tempo. Um fenômeno que os especialistas em inteligência denominariam mais tarde como falha de conexão de pontos e que resulta muito menos cinematográfico do que a imagem de um único homem gritando um aviso que ninguém quis escutar. Algo parecido acontece com episódios do próprio Fronte Oriental, onde oficiais soviéticos de baixa patente relataram em mais de uma ocasião movimentos de tropas alemãs antes da Operação Barbarroja, em 1941. Relatórios que esbarraram no ceticismo de uma liderança política convencida de que Hitler não romperia o pacto de não agressão vigente entre ambos os países. Também aqui, a historiografia posterior tendeu a simplificar uma realidade de múltiplos relatórios contraditórios na figura mais digerível de um aviso claro e ignorado por decisão pessoal de um único líder. O denominador comum de todos esses episódios não é o fato de os avisos não existirem. Quase sempre existiu algum fragmento de informação precisa circulando por algum canal, mas sim que as organizações humanas, sejam exércitos, serviços de inteligência ou governos inteiros, têm uma capacidade limitada para processar sinais fracos em meio a um ruído de fundo composto por anos de falsos alarmes, rivalidades internas e desacordos sobre como interpretar dados ambíguos. A história de Pluscat torna-se atra justamente porque comprime essa complexidade organizativa, difícil de narrar e de visualizar na imagem muito mais simples e memorável de um único homem diante de uma luneta. E essa mesma simplificação, tão eficaz para contar uma história, é a que depois dificulta reconstruir com precisão o que realmente ocorreu. Nem todas as fontes históricas têm o mesmo peso probatório, e essa hierarquia costuma ser esquecida justamente quando uma fonte de menor relevância produz um relato especialmente memorável. No topo dessa hierarquia situam-se os documentos contemporâneos aos fatos, gerados no momento exato em que ocorreram e sem a intenção de construir uma narrativa posterior. Boletins de guerra, registros de comunicações, diários de operações, fotografias datadas. Um degrau abaixo, encontram-se os testemunhos pessoais coletados pouco depois dos fatos, quando a memória ainda conserva boa parte de sua precisão original. E em um degrau consideravelmente mais baixo, embora não por isso carente de valor, encontram-se os testemunhos coletados muitos anos depois, especialmente quando o próprio processo de coleta, como ocorreu com o trabalho de Cornelius Ryan, está orientado desde o início para produzir um relato coerente e comercialmente atraente. O caso de Pluscat revela-se justamente porque sua versão mais famosa, a que terminou fixada na memória coletiva mundial, pertence a esse degrau mais baixo da hierarquia documental, enquanto as fontes de maior patamar, os boletins de guerra e registros de comunicações do 7º Exército Alemão, simplesmente não contêm a informação necessária para confirmá-la ou refutá-la com precisão. Essa assimetria entre o valor probatório de uma fonte e sua capacidade de difusão pública, entre o que pode ser demonstrado documentalmente e o que efetivamente acaba sendo acreditado por milhões de pessoas, é talvez a lição mais proveitosa de todo este episódio, indo além, inclusive, do próprio destino de Werner Pluscat. Aplicado de forma prática, esse princípio sugere uma pergunta simples que qualquer espectador ou leitor pode formular diante de um relato histórico particularmente vívido e memorável. Identificar de onde provém exatamente esse detalhe específico que gera tanto impacto emocional. Se a resposta remete a um documento contemporâneo aos fatos, a confiança depositada nesse detalhe pode ser alta. Se, ao contrário, remete a uma lembrança pessoal transmitida várias décadas depois, especialmente quando essa lembrança foi coletada por alguém com um interesse profissional legítimo em construir uma boa narrativa, convém receber esse detalhe com a cautela que ele merece, sem por isso descartá-lo de forma automática, nem deixar de valorizá-lo como aquilo que no fundo também é, um fragmento genuíno da memória humana sobre um dos dias mais decisivos do século XX. O próprio posto de observação que a tradição associa a Pluscat, o Widerstandsnest, situado sobre o setor de Omaha, continua de pé na atualidade.
integrado dentro da rede de fortificações do antigo Muralha do Atlântico, que hoje é percorrida por turistas, aficionados pela história militar e estudiosos de todo o mundo ao longo da costa normanda. Esse tipo de vestígio de concreto, disperso por falésias e praias desde a Espanha até a Noruega, funciona como uma espécie de documento físico que sobrevive independentemente das disputas sobre memória oral que cercam seus antigos ocupantes. Diferente de um testemunho gravado ou de uma entrevista jornalística, o concreto não pode exagerar nem dramatizar o que registrou, embora tampouco possa, é claro, esclarecer por si só quem estava exatamente por trás de quais binóculos, em que minuto preciso daquela madrugada. A região da Normandia transformou esses cenários no eixo de uma indústria de memória histórica que combina museus, cemitérios militares, rotas guiadas e reconstituições que atraem milhões de visitantes a cada ano, especialmente nos aniversários redondos do desembarque. Nesse ecossistema de divulgação histórica, a cena de Pluscat descobrindo a frota ocupa um lugar quase obrigatório em qualquer percurso narrativo sobre o dia D, justamente pela força visual e emocional que o cinema lhe conferiu. Guias turísticos, documentais e placas comemorativas repetem com frequência essa versão sem matizar muito as dúvidas que a pesquisa histórica mais recente levantou sobre sua literalidade, o que ilustra, mais uma vez, como o relato mais memorável tende a se impor sobre o relato mais preciso quando ambos competem por um mesmo espaço de atenção pública. Werner Pluscat morreu em 11 de junho de 2002 em Heilbronn, na Alemanha, apenas 5 dias depois de ter sido completado o aniversário de 58 anos do desembarque que definiu o restante de sua vida pública. Até o fim, ele manteve sua versão dos fatos, a mesma que havia compartilhado com Cornelius Ryan, a mesma que havia assessorado na tela grande, a mesma que havia repetido diante das câmeras de televisão francesas em 1964. Nunca houve, até onde revelam os registros disponíveis, uma retração ou uma revisão pública de seu relato. Do outro lado, permanece o testemunho igualmente firme de Heinrich Severloh, publicado em seu próprio livro de memórias, sustentando que a participação de Pluscat naquele dia não foi a que a lenda popular fixou. E permanece também a reivindicação, menos difundida mas igualmente documentada, de Walter Omsen, a partir da bateria de Chris Beck. 3 versões, 3 protagonistas, e nenhum arquivo militar contemporâneo capaz de dirimir com precisão qual delas se ajusta com maior exatidão ao que realmente ocorreu naquelas horas de confusão, escuridão e nevoeiro sobre o Canal da Mancha. Talvez a pergunta mais honesta que se possa formular ao término deste percurso não seja quem viu primeiro a frota do dia D, mas por que precisamos tão intensamente que exista uma única primeira testemunha. A invasão da Normandia foi, por definição, um acontecimento coletivo, protagonizado por centenas de milhares de pessoas distribuídas em um fronte de 80 quilômetros de costa e percebido de maneira simultânea, fragmentária e parcial por dezenas de observadores distintos em ambos os lados das linhas. Reduzir esse imenso painel à figura de um único homem diante de uma única luneta responde menos à exatidão histórica do que à nossa própria necessidade narrativa de encontrar, em meio ao caos coletivo da guerra, uma história com começo, meio e fim que possamos contar e recordar com clareza. Essa necessidade não invalida a anedota de Werner Pluscat. Ela a converte simplesmente naquilo que provavelmente sempre foi. Não um documento histórico fechado e verificado em todos os seus detalhes, mas a lembrança de um homem, contada anos depois, lapidada por um ofício jornalístico brilhante, amplificada por uma indústria do entretenimento que sabe reconhecer uma grande cena e convertida finalmente no fragmento de lenda que milhões de pessoas, sem sabê-lo de todo, aceitam hoje como história verificada. Tampouco convém cair no extremo oposto e descartar por completo o núcleo da anedota só porque alguns de seus detalhes parecem impossíveis de verificar com a documentação disponível.
Pluscat combateu efetivamente naquele dia no setor de Omaha. Sua unidade disparou de fato contra a frota e contra a infantaria que desembarcava, e é perfeitamente plausível, até mesmo provável, que em algum momento dessa madrugada confusa ele tenha avistado a aproximação da armada aliada e tentado transmitir essa informação a seus superiores em um contexto de comunicações saturadas e credibilidade institucional erodida por meses de falsos alarmes anteriores. A dúvida razoável não recai sobre se algo assim pôde ter ocorrido, mas sim sobre se ocorreu exatamente com a sequência, os tempos e o dramatismo com os que terminou sendo contado quase 15 anos depois, diante de um jornalista que precisava para seu próprio livro de uma cena capaz de resumir em um só instante a reviravolta histórica que aquela manhã representou para o exército alemão. E é aí, exatamente nesse ponto intermediário entre o ceticismo total e a aceitação acrítica, entre a lembrança pessoal que se funde com o mito coletivo e o núcleo de verdade histórica que provavelmente sustenta tudo isso, que este mistério, 80 anos depois daquela madrugada sobre o Canal da Mancha, permanece ainda sem solução e provavelmente sem possibilidade real de se resolver jamais com a certeza absoluta que tanto o bom jornalismo quanto a boa história gostariam de poder oferecer. O que de fato fica claro, ao repassar de ponta a ponta a trajetória desta história, é o caminho que ela percorreu até se converter em lenda universal. Um oficial de artilharia em um bunker de concreto, uma entrevista concedida 15 anos depois a um jornalista em busca de uma grande cena, um livro que vendeu dezenas de milhões de exemplares, um filme que fixou essa imagem na retina de gerações inteiras e, finalmente, uma disputa historiográfica sustentada por outras testemunhas com lembranças distintas, que provavelmente nunca conseguirá deslocar por completo a versão original no imaginário coletivo. Esse percurso, mais do que a resposta definitiva sobre quem viu primeiro a frota do dia D, é talvez o verdadeiro relato que esta história tem para contar.